Então, sempre tendo métricas, sempre tendo métodos, é assim que a gente consegue levar empresas de qualquer estágio A para estágio B, C e aquele que ele determinar que pode ser. E você consegue, por exemplo, eu sei que essa bagagem toda te ajudou muito, tá? Você tá onde tá hoje, mas esse método de gestão que você aplicar nos hospitais, você consegue replicar para qualquer empresa? Você conseguiu desenvolver essa inteligência? Sim, exatamente. Foi justamente com base naquilo que eu vi na prática, vendo hospital que fatura 3 milhões por mês, vendo clínica que fatura bilhares de reais por mês, foi justamente com essa base que eu consegui pegar todo aquele conhecimento e aplicar dentro de um contexto que não tem nada a ver com a saúde, né? Então eu até falo em um programa que eu fui na TV Barueri sobre como as pessoas se limitam a fazer as coisas porque elas querem estar prontas para fazer. E você não se prepara se preparando, estudando e ali eu vou ficar... Não, você se prepara fazendo. Então, eu me preparei fazendo. Eu fiquei um ano quase inteiro atendendo empresas de graça de e-commerce para tentar validar cada vez mais a minha metodologia, para tentar validar cada vez mais a dor do meu público, para tentar validar cada vez mais se aquele caminho que eu estava seguindo estava realmente correto. Então, quando eu começo a realmente investir no nicho de e-commerce, que inclusive temos amigos em comum, eu acho, né, de e-commerce, que foi um dia... Eu decidi que eu iria embora para a Austrália. Deu errado porque o país, né, o mais restritivo, o que mais deu problema foi a Austrália para ninguém entrar. Poderia ser uma pessoa nativa, quando abriu a pandemia, ninguém entrava, ninguém saía. Calma aí, isso aí seria depois da fase dos hospitais? Depois da fase clínicas. dos hospitais. Você decidiu que você ia querer mudar para a Austrália. Exatamente, porque eu já tinha transitado em todas as áreas da saúde, eu já tinha sido instrumentadora, então eu fazia transplante capilar, eu já tinha entrado para toda a área de medicina ocupacional, então eu já vendia contratos grandes para donos de indústria que precisariam de documentação para poder fazer tais coisas. Eu já tinha passado pela auditoria em fazer reembolso de convênio, em um monte de coisa. Então eu pensei, eu já transitei por todas as áreas da saúde, eu acho que eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender aqui. Eu quero algo mais, eu quero poder construir bagagem. Eu queria na época, sabe o quê? Saber falar inglês. Na época, quando eu quis ir embora para a Austrália, eu queria saber falar inglês. Então, até aquele momento da minha vida, de uma pessoa que tinha vindo da Bahia, dormido com 2 cobertores da prefeitura, até aquele momento da minha vida, eu já tinha conseguido, eu tinha tido naquela época, até aquele ponto, 3 carros. Então, meu primeiro carro, eu falo sobre bens materiais, não com o intuito de, essa pessoa que quer se mostrar o que tem. Não, nada disso, até porque, olha só, eu acabei de falar que eu tinha dormido durante tempos em 2 cobertores da prefeitura. 2 meses de trabalho mais ou menos, com meta, eu consegui comprar uma moto. Com menos de 1 ano de trabalho, eu consegui comprar um carro. Na época falavam, compra um Celta, porque Celta é econômico, e daí você não vai pagar muita gasolina, o IPVA tudo vai ser barato. Carro de pobre, compra o Celta. Aí eu falei, não, eu tenho vontade de ter um EcoSport, um carro grande. Na verdade, não EcoSport. Foi o seu primeiro carro? Foi o meu primeiro carro. Uau. Eu falava assim, eu tenho vontade de ter um carro grande. Eu não tinha nem habilitação. Eu não tinha nem habilitação, eu era menor de idade. Eu tinha 17 anos, falei, eu tenho vontade de ter um carro grande. Eu vou ter um carro grande. E aí, nessa que eu decido que eu teria um carro grande, todos os dias eu passava pra ir almoçar em um bar que se chama Bar do Ivan. E que era no meu trabalho em Santo Amaro. E é engraçada essa história, contar essa história, que eu vou dar um spoiler aqui, que quando eu comecei a trabalhar nessa primeira clínica que eu fui gerente, eram 3 unidades, Tatuapé, Santo Amaro e Carrão. E a clínica que eu fui ser gerente, ela estava falida, estava fechada. E daí ele falou, você tem certeza que você quer vir trabalhar aqui? Eu falei assim, sim, porque eu quero ver como é ser gerente. Só que não tinha nem funcionário para ser gerente de ninguém. E aí você tinha o desafio de desquebrar ela. Desquebrar ela. Então, o que eu fiz para tirar essa empresa de 0 faturamento para faturamento de que mantesse a empresa e que, enfim, fizesse a empresa lucrar, prosperar? Primeiro, eu tive que emprestar o dinheiro que eu tinha da minha empresa anterior, que eu tinha trabalhado durante tempos, para poder pagar aluguel. Que isso? Sim, eu emprestei dinheiro. Pegou o capital próprio? Meu dinheiro para poder me emprestar para pagar aluguel. Eu falo sobre isso porque hoje nós somos amigos, né? Inclusive ele me liga para pedir ajuda, eu ligo para pedir ajuda para ele, então isso é algo que é impagável. Todo mundo, todo trabalho que eu estive, eu posso ligar agora e falar, oi, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, vem trabalhar aqui. Não porque a Rosana é
melhor do que ninguém, faz nada diferente e especial demais. É porque a credibilidade, a honestidade... O fato de você colocar do próprio bolso o dinheiro ali, tem isso. E daí eu peguei, coloquei o dinheiro lá, a gente conseguiu pagar aluguel. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente vai chegar no ponto do carro. Ok. E aí ele falou assim, olha, a gente não sabe, eu não sei quando eu vou conseguir te pagar. Para essa clínica sair de 0 faturamento para um faturamento que realmente fizesse ela voltar a ter receita no caixa para pagar funcionário, primeira coisa, tinha equipe médica, contratei médico ortopedista que fazia procedimento, dermatologista que fazia procedimento, e fui contratando os médicos que não iam ao paciente somente para fazer uma consulta e traz um retorno, uma receita básica. Um paciente que pode passar no nutricionista, depois vai para o endócrino, depois vai para o nutrólogo, depois vai para... Então, todas essas coisas até fazer o ticket sair de R$100 da consulta para R$6.000. Entendi. Você conseguiu aumentar o ticket médio dos produtos que eles vendiam ali, no caso. Exatamente. Mais ou menos igual faz no Mercado Livre para quando a gente quer pegar uma medalha. Exatamente. A gente cria um kit ali. Vai fazer sentido essa conversa para você, dono de e-commerce. Calma que vai fazer sentido. Mas, enfim, eu tô falando sobre isso porque, primeiro, eu precisei acreditar e ajudar como eu podia naquele momento aquela pessoa. Quando chega na fase em que eu falo, eu vou comprar um carro agora, eu penso, tá, eu tenho um dinheiro aqui, que é esse aluguel que eu emprestei, eu tenho um dinheiro que tá aqui guardado, sempre com metas, com métricas e métodos. E esse valor você tinha porque você desistiu de ir pra Austrália ou não? Sim, não. Da Austrália já chega em outro ponto. Ah, tá. Esse valor eu tinha porque no meu primeiro emprego eu vendia cartão de desconto. A cada cartão que eu vendia, eu ganhava R$80. Eu vendia 9 cartões por dia. A minha meta pra eu ir embora pra casa era vender pelo menos 5 cartões. Então, eu tava com 17 anos, 18 anos, e eu ganhava R$7.000 por mês. E eu tinha, uma despesa, eu morava numa casa germinada, pagava R$500 de aluguel. Eu nunca fui a pessoa que vai pra rolê, pra festa, que vai sair, que vai fazer essas coisas. Eu sempre fui muito focada no que eu queria. Então você conseguia poupar bastante. Guardar muito dinheiro. Aí, ok. E naquela época, o carro não era o valor que é hoje, tá, gente? Aí, ok. Quando eu decido que eu vou comprar esse carro, olha como é importante essa questão da visualização, a questão de você querer muito uma coisa com todas as forças e achar que vai conseguir, ter certeza que vai conseguir. Quando eu ia para o restaurante, ainda trabalhando nessa clínica, eu passava e eu via o carro, que era a EcoSport, que era um carro grande. E eu sempre fui muito de nome de carro. Não sei o nome desse carro, mas eu queria ter um assim. Tocava no carro. Ia comer, falava, não sei o nome desse carro, mas eu quero um desse aqui. Aí comecei a pesquisar mais sobre esse carro. De repente, um dia, chega o primo do dono da clínica falando que ia levar uma EcoSport para mostrar para um cara, porque ele estava vendendo a EcoSport dele. E aí eu falei, sério? Ai, que legal, que bonito, é justamente o carro que eu olho todos os dias ali, que é dono do bar do Ivan e tal. Ele falou, sim, eu vou lá levar. O cara não quis o carro. Ele precisava voltar para a cidade dele no Pará e ele precisava voltar sem o carro. Falei, olha, eu tenho interesse nesse carro. Aí o dono da clínica fala, Rosana, se você quiser eu transfiro a minha dívida pra ele e você fica com o carro pra você. Uau! Então assim, eu tive que pagar mais pra ter aquele primeiro carro, mas seria o valor que eu teria pagado num Celta. E aí eu teria ficado muito mais tempo sem ter conseguido comprar um EcoSport, por exemplo. Então, eu comecei a minha vida, né, pensando sempre alto, sonhando sempre alto. Não, eu quero o melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso, trabalhar o máximo que eu posso, me destacar o máximo que eu puder pra eu conseguir ter essas coisas. E aí passou o tempo, troquei, tive um New Beetle, sabe o New Beetle? Sei, legal. Aí legal. Depois tive 3 motos, e essas coisas todas que são bens materiais não significam na minha vida uma conquista material, significa marcos. Eu saí desse ponto para esse ponto porque eu tive que abdicar de muitas coisas, mas essas coisas me levaram para outro lugar. Sim. Como quando eu... E o fato de você ter semeado também na vida lá na Bahia. Empresário. Sim. Sim, com certeza. Com certeza isso aí te retornou pra você, com de certa forma, né? Com certeza. Se eu não tivesse feito isso, eu acredito que muitas coisas não teriam acontecido, sabe? Eu poderia estar até hoje trabalhando na clínica, porque o pessoal gosta de mim, gosta do meu trabalho, fica aqui, por favor. E tava cômodo, já uma hora que você pegou as manhas, você sabe fazer tudo. Exato. Tá bom, você podia muito bem, tá na minha zona de conforto aqui. Eu sinto aqui no meu escritório, na minha sala, mexo no computador. Tem a confiança do dono, ele não vai me mandar embora. Exatamente.
Exatamente. Então, quando eu passo eu transitei pela carreira profissional trabalhando para os outros e decido na pandemia que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender, que eu precisava de coisa nova, de experiência nova, de bagagem nova, vendo tudo. Vendi New Beetle, vendi moto, vendi coisas da minha casa, vendi minhas roupas, porque era frio, eu tinha roupinha de calor, vendi tudo para ir embora. E aí, uma semana depois, avisa, a pandemia chegou no dia do meu aniversário, pandemia tá aí e agora tá tudo fechado. Pô. Não tem voo, não sai, não entra, não sai, ninguém vai pra lugar nenhum. Meu Deus do céu, e no começo foi, uma semana resolve tudo, né? E aí que ia acabar a pandemia rapidinho. E quando eu me peguei naquela situação de onde eu não tinha nem pra onde ir, porque eu já tinha entregado a casa. Eu não tinha nem o que fazer, porque eu já tinha vendido meu carro, já tinha vendido tudo, eu tava sem nada. E daí eu tava com meu dinheiro, né, de toda essa jornada que eu passei trabalhando, um valor que na época era bom para poder entrar, para começar a investir. E daí eu comecei a pesquisar na internet, o que fazer, como empreender na pandemia, o que vender na pandemia. E aí começou a aparecer pra mim, menino de 16 anos fatura R$1 milhão vendendo no Mercado Livre. E-commerce cresce 84% na pandemia. Falei, caraca, o povo tá estourando vendendo na internet, velho. Vou entrar pra aí também. Mas você chegou a ser seller também? Sim, é claro mesmo? Que sim, com certeza. E vou contar uma coisa interessante sobre quando eu fui seller, que foi o seguinte. Quando eu fui seller, eu não fazia ideia, tá? Vocês que estão aí assistindo, que são iniciantes, entendam uma coisa. Não tem como você chegar lá de quebrada e começar a anunciar o produto que você acha que é só comprar e anunciar que vai vender, porque não é bem assim. E eu pensava isso, Dani. Eu pensava que eu precisava só pegar, anunciar o produto que ia vender. Entendi. E daí eu entrei pro nicho de moda. Em moda, eu sou mulher, mas eu reconheço que as mulheres é um gênero difícil de lidar. Entendeu? Então, assim, a mulher vê lá a roupa da modelo magérrima, assim, não é do jeito que tava no anúncio. Aí vê lá a cor. Não é essa cor que eu pedi. Você tinha muita troca, eu imagino. Muita troca, muita devolução. E detalhe, eu comprava demais, porque eu achava que era linda, maravilhosa a roupa. Vai vender um monte. Vai vender um monte. Só que a gente não vende o que a gente gosta. A gente vende o que as pessoas querem comprar. Exatamente. E eu tinha isso na minha cabeça, eu vou vender o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo, não sei o que. Só que na verdade eu tava fazendo tudo errado. E quando eu percebi isso, que eu tava usando todo o dinheiro pra tomar todas essas ações, sem realmente ter dado, sem realmente saber se estava certo, eu tomei consciência e falei, eu preciso fazer um curso sobre isso e eu preciso entender como é que faz pra vender. Tá. E quando eu cheguei nesse ponto, aí sim, eu falei, bom, deixa eu pesquisar aqui quem é que dá curso sobre isso pra poder comprar, poder aprender a vender. Vixe, aí deve ter aparecido uma porrada. Muitos gurus, muita gente. Um monte de arrastar pra cima. Um monte de arrasta pra cima. Aí eu falei assim, tá. Comecei a pesquisar e tinha um cara que eu seguia, que era o David Oliveira, conhece? Sim. E daí, seguindo o David, eu peguei e vi um dia ele falando, né, lá no story. É porque eu vendo... E eu vendo bastante, só que a gente não controla aqui o financeiro. Eu tô precisando contratar alguém pra cuidar do financeiro. Rosana não tinha intenção nenhuma de trabalhar pra mais ninguém. Só que eu sempre pensei, não é bom? Cola em quem sabe. Se você quer se tornar bom em alguma coisa, ou você convive com essas pessoas, ou você compra e aprende o que essas pessoas pensam e como elas fazem, e assim vai. Não sabe, cola em quem sabe. Sim. E aí eu falei, bom, ele sabe vender porque ele faturou X por ano, ele faturou X esse ano, mas ele não sabe gerir e eu tenho essa expertise. Então, bati na porta dele. Oi, fulano. Oi, David, tudo bem? Sou a Rosana, sou especialista em gestão porque eu trabalhei tantos anos em clínicas e hospitais que faturam X reais por mês. Consigo te mostrar quanto que você ganha na sua empresa, porque isso é o mínimo que se faz na empresa. Super importante. Saber isso. Então, quando eu ofereço pra ele, eu falo, olha, eu trabalho de graça pra você em troca de você me ensinar como que vende. Falou, lógico, venha logo amanhã. E daí a gente fui lá, conheci ele, a gente conversou. E ele foi a primeira pessoa que abriu a porta pra eu começar a entender ainda mais como era que funcionava. Mas nesse ponto você ainda tinha o seu... Tinha o meu e-commerce. Tinha, porque o meu objetivo em ir lá, foi bem claro desde o início, era ajudar ele com o financeiro e ele me ajudar, eu estando dentro daquele ambiente, como aprender a vender também. Entendi, mas você não ficava tempo integral lá, você tinha o seu e-commerce, você fazia Veja as duas coisas juntas. Quanta coisa que eu precisei fazer pra chegar aqui. Olha só,
num dado momento, eu já estava vendendo e vendendo bastante, só que eu não tinha dinheiro no caixa para repor o tempo todo aquele material, porque você vendeu, tem que esperar receber, e você tem que ter caixa para você dar o pedido que tá ali já. Esse é um dos maiores problemas de escalar um negócio, né? Você não consegue, você tem que ter muito fluxo de caixa, né? Daí, resumindo aqui, só para vocês entenderem a quantidade de coisas que eu tive que fazer, eu comecei a fazer gestão na empresa dele e eu tinha o meu e-commerce. Só que daí, nesse ponto, eu vendia ainda as coisas que eu de roupa, essas coisas. E daí, isso já em um dado momento, o que eu precisei fazer em uma época? Eu precisei me candidatar para uma vaga lá no Brás para vender maquininha de cartão, que se chama Mr. Pay. Comecei a vender essa maquininha de cartão no Brás, onde eu entrava 5 horas da manhã, eu saía de casa, 5h30 eu chegava, às 6 horas eu tinha que sair com a minha equipe para vender de porta em porta no Brás uma maquininha de cartão de crédito. Mas peraí, isso aí tudo em paralelo? O e-commerce com a controladoria lá do... Tudo. Que isso? Tudo. Sim, eu tenho provas, tá lá no meu Instagram que eu postei já vídeos, tudo. Uau. E olha só como é você estar disposto a fazer alguma coisa dar certo. Então, eu saía 5 horas da manhã, chegava às 5h30 no Brás, eu tinha uma PCX na época, passava pela radial, em tempo do caminhão passar por cima de mim, porque eu nunca fui tão boa assim em moto, entendeu? E também não dava pra ir de carro, porque você sabe o trânsito do Brás. Aí, chegava lá, pegava a equipe e ia bater de porta em porta, lá dentro dos shoppings que era proibido, fiz coisas que não foram lícitas, foi entrar no shopping de forma proibida e oferecer uma coisa que não pode comercializar dentro do shopping, né? Aí eu chegava bem disfarçada, ninguém ia desconfiar de mim, né? Chegava bem disfarçada, aí eu chegava na loja dos chineses, os chineses eu sei que tem bastante aqui no podcast que a gente tá, mas os chineses não me recebiam muito bem, não. Eles falavam assim, eu falava, maquininha de cartão de crédito, sem anuidade, sem taxa, não. Ele, não, cliente, sai. Vai comprar? Não vai embora. Não quer comprar, vai embora. Oxe, essa violência gratuita, calminha. Exatamente, cara. Aí, beleza. Aí eu fui pega. Nessa minha coisa de entrar no shopping de forma proibida, fui pega. Aí o guarda, a gente vai entrar em contato aqui com o pessoal, vai dar multa na empresa. Meu Deus, tava tão bom assim que eu não tinha que ir pro sol quente. Agora acabou a farra de ficar dentro do shopping. Tive que começar a ir pras barraca, no sol quente. Aí dava meio-dia, tava no solzão do Brás, meu filho, vendendo a maquininha, fazendo de tudo. Por quê? A maquininha, qual era a estratégia? Eu precisava de receita para poder conseguir comprar mais, mas ao mesmo tempo eu precisava estar no Brás para eu comprar com os meus fornecedores. Você já pelo menos conseguiu juntar o... Só foi esse motivo para poder ir para lá. Então, todos os dias eu ia pro Brás vender maquininha, mas quando eu passava, porque eu vendia roupa, eu via o modelo que eu comprava, eu negociava com o cara e falava, mais tarde eu passo aqui e pego. Quando eu tava lá com o cara falando assim, vê aí pra mim e tal, eu tenho e-commerce, vamos ver pra eu poder comprar com você, eu te pago quando recebo, vamos fazer um cross-dock aí e tal. Não, beleza, bora fechar. Então, por muito tempo, eu vendia sem eu ter o dinheiro, porque eu fazia a negociação com o cara, só por eu ter ido lá pra vender a maquininha, falar pra ele comprar a maquininha e ele ainda me vender a roupa sem eu ter nem o dinheiro pra dar pra ele na hora. Aí eu pegava e mostrava, pessoal, excelente negociadora, na hora que eu vou conversar pra poder conseguir uma coisa, eu consigo. Tá. Aí olha só, você tá com o teu estoque aí, assim, se a gente fizer isso, eu anuncio, eu vendo, você precisa de dinheiro, eu também preciso vender, então bora fazer negócio. E assim eu comecei aí, saía do Brás, 1h30 da tarde e ia lá pra Parque no São Lucas, que é um bairro na Zona Leste. Eu morava no Anália Franco, ia pro São Lucas, enfim. Era um trajeto até chegar lá de mais perigo. Chegava lá, ia fazer a gestão. Saía da gestão de segunda a sexta e ia pros Correios levar o meu pedido. Então, tipo assim, na época era mercado na Shopee, que era o meu principal canal de venda, porque moda é muito bom na Shopee, hoje na Shein, né? Eu não tinha aquele negócio de coleta ainda, não foi no momento da crise, né? Você ia pros Correios, deixava e tava tudo certo. E também teve a época da coleta que eu peguei, que teve vários cancelamentos. Isso tava na pandemia ainda ou não? Não, já tinha passado a pandemia, mas foi bem recente, assim. E olha só quantas coisas, fica até difícil de processar. Mas fala sério, conseguir ter alguma coisa, conseguir sair do nível para o outro não é fácil. Sem dúvida, nossa, é uma jornada... Não é fácil.